Como eu estava falando a vocês, esta aula é uma aula inaugural. O que é uma aula inaugural? É uma aula de apresentação do curso teológico. É importantíssimo que os irmãos assistam essa aula até o final, porque todo curso que se preze, todo curso teológico, ele deve ter uma aula inaugural, que é aquela aula onde nós vamos apresentar a importância do curso e apresentar o conteúdo que você vai estar estudando durante as nossas aulas, tá bom? Então eu peço a vocês que não saiam da aula, fiquem até o final, porque essa aula será importantíssima para você entender o que é que você vai estudar durante esse período de curso, tá bom? Essa apostila dessa aula eu vou colocar no grupo depois para vocês. Assim que terminar a aula aqui, eu já coloco no grupo para vocês, tá? E vou colocar no grupo também a apostila da matéria que nós vamos iniciar na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira nós vamos iniciar uma matéria. Hoje é a aula inaugural do curso, aula de apresentação do curso. Na próxima quarta-feira nós vamos iniciar uma matéria, que é a matéria de antropologia bíblica, doutrina do homem, onde você vai ter 4 aulas dessa matéria. Eu vou colocar a apostila já hoje no grupo também, tá bom? Então, olha só, primeira coisa que nós precisamos compreender é para que serve a teologia. Alguns de vocês estão tendo o primeiro contato com a teologia. E é normal alguém perguntar, mas por que eu preciso estudar teologia? Para que serve a teologia? Qual o serviço que a teologia presta? Então, nesta aula, eu vou explicar isso a você. Antes de falar sobre esses tópicos que estão aqui, eu preciso dizer aos irmãos que o nosso estudo teológico oferecido pela Escola de Líderes do Brasil, ele é um estudo sistemático. Nós estudamos a teologia sistemática. O que significa essa palavra? Sistemático ou sistematizar algo. Sistematizar algo é organizar elementos em um sistema. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos as doutrinas bíblicas, que eu costumo dizer que são pilares do cristianismo, e nós organizamos em matérias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A Bíblia, ela fala de Deus, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse. Mas isto não está organizado em uma matéria. Um teólogo ou teólogos estudaram e organizaram aquilo que se refere à pessoa de Deus, aos atributos de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, o caráter de Deus, os nomes de Deus, a divindade de Deus. Então, ele organizou isto em temas, em assuntos, e deu um nome para essa matéria, teologia, doutrina de Deus. E isto é o quê? É um estudo sistemático acerca de Deus. A mesma coisa com relação à Bíblia. Alguém pegou os temas em relação à Bíblia contido nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, a inerrância da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, a completude da Bíblia, a inspiração bíblica, organizou isto em uma matéria e deu o nome de bibliologia, doutrina que estuda sobre a Bíblia, e nos entregou. Então, o que é o nosso estudo teológico? É um estudo sistemático, organizado das doutrinas bíblicas que são pilares do cristianismo.
Tendo dito isto, eu quero dizer a vocês que estudar teologia é estudar o que a Bíblia revela sobre Deus. Eu costumo dizer o seguinte: um Deus que pode ser estudado não é Deus. É impossível estudar Deus na sua essência, mas nós podemos estudar aquilo que a Bíblia revela sobre Deus. E é isto que nós estudamos na teologia. Eu costumo dizer que a teologia ela é uma forma de amar a Deus com entendimento. Mateus capítulo de número 22 e o versículo 37, a Bíblia diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Estudar teologia é amar a Deus com entendimento. Se você puder, memorize essa frase que eu vou dizer a vocês. O quanto eu conheço da palavra é o quanto eu conheço do Deus da palavra. Se eu não conheço nada da palavra, eu não conheço nada do Deus da palavra. Então, na teologia nós vamos estudar a revelação de Deus, a revelação geral de Deus, a revelação especial de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus, e assim também faremos com as outras doutrinas, doutrina de Cristo, do Espírito Santo, do homem, do pecado, da salvação, dos anjos e assim por diante, ok? Lembrando a vocês que esta é uma aula inaugural, onde eu estou apresentando a vocês o curso teológico que vocês estão ingressando. Todo curso que se preze precisa ter uma aula inaugural. O aluno precisa saber o que ele está adquirindo. Então, agora voltando aqui para o nosso slide, qual é o serviço que presta a teologia? Primeiro, ela serve ao crescimento pessoal. Ao crescimento pessoal. Isso é muito importante. Por quê? Porque dos vários benefícios que a teologia pode proporcionar, o aluno de teologia, que estuda teologia, ele cresce como pessoa. Ele cresce em matéria de fé e prática, e isto certamente é muito gratificante. Eu posso testemunhar isso, porque eu estudo teologia já há alguns anos, me formei no curso bacharel em teologia, e isto me trouxe crescimento pessoal, além de espiritual, e também crescimento ministerial. Então a teologia ela serve para o crescimento pessoal. Ela serve também à missão. Todo crente tem a missão de evangelizar. Escuta isso que eu vou te dizer. E nesta missão, querendo ou não, nós refletimos certos postulados teológicos, estando consciente disto ou não. Por exemplo, quando você vai evangelizar, você fala da salvação. Então você está refletindo postulados teológicos. Você fala sobre o pecado. Você fala sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. O que você está fazendo? Você está refletindo certos postulados teológicos, doutrinas bíblicas. Quando você, por exemplo, afirma a alguém assim, se você não vigiar, você pode perder a sua salvação. Isto é uma doutrina teológica. É bíblica, mas é teológica. Se você afirmar assim, se você for adepto do calvinismo, por exemplo, e disser assim, não tem problema. Você pode pecar à vontade que você não vai perder a sua salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, e você foi eleito na eternidade para a salvação.
Independente do que você faça aqui, você será salvo. O que é isto? É um postulado teológico acerca da doutrina da salvação. Então, querendo ou não, nós que temos a missão de pregar o evangelho, fazemos uso constantemente da teologia, consciente ou inconscientemente, certo ou errado, mas fazemos uso da teologia. Então ela serve à nossa missão de pregar o evangelho. Ela serve também à apologética. O que é apologética? Que inclusive vocês vão ter essa matéria na teologia. É a defesa da fé cristã. A apologética é a doutrina que estuda as seitas e heresias e ajuda você a defender a sua fé dos falsos mestres, das falsas doutrinas, das falsas religiões, né? E a teologia, ela serve à apologética, porque ela capacita você a responder perguntas implícitas na situação. Ou seja, tem alguma situação ali do adepto de uma seita fazer um questionamento, se você estuda, você estará preparado para defender a sua fé e para evangelizar adeptos de seitas. Inclusive, esta matéria da apologética é uma matéria que nós vamos ter nesse curso. Vocês vão ter apologética, onde nós vamos estudar sobre o adventismo do sétimo dia, o russelismo, que são os testemunhos de Jeová, o mormonismo, o islamismo e até mesmo a maçonaria. Nós vamos estudar na matéria de apologética essas seitas e heresias, porque nós queremos capacitar você a dar essas respostas a quem precisa. A teologia, ela também serve ao trabalho pastoral. Ao trabalho pastoral. Por quê? Porque todo pastor faz uso da teologia consciente ou inconscientemente. No púlpito, você discursa sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o pecado, sobre a salvação. Você está fazendo uso do quê? De doutrinas teológicas, né? Então é impossível um pregador, ou melhor, um pastor, um líder, ensinar ou pregar sem fazer uso da teologia. Conscientemente ou inconscientemente, ele faz uso. A teologia, ela também serve à ética. Por quê? Porque nós temos as doutrinas que são práticas, como, por exemplo, a ética cristã, que vai ensinar você a posição que você deve assumir em determinadas situações, como esses temas polêmicos que são relevantes na sociedade, como, por exemplo, aborto, suicídio, pena de morte, ideologia de gênero, política. Como você, cristão, deve lidar, responder à sociedade diante desses temas tão polêmicos? Estudando teologia, você vai ver que a teologia serve também à ética. Ela vai ensinar como você ter um comportamento ético e assumir determinadas posições diante desses temas que são polêmicos na sociedade. Então, preste bem atenção. Eu estou explicando a vocês aqui que serviço presta a teologia. Ela serve ao crescimento pessoal, ela serve à missão de evangelizar e pregar o evangelho, ela serve à apologética, que é a defesa da fé cristã, ela serve ao trabalho pastoral de ensino e pregação, e ela serve também à ética, o comportamento que devemos ter diante da sociedade, tá bom? Eu estou vendo aqui os comentários dos irmãos, tá? Fiquem tranquilos que eu estou de olho aqui nos comentários também. Eu volto a dizer a vocês, a partir da semana que vem, de quarta-feira que vem, eu vou dar aula do estúdio da Escola de Líderes em São Paulo. Eu estou em Santa Catarina, não foi possível chegar em São Paulo ainda,
por isso estou dando aula hoje, usando o áudio da câmera, porque o microfone deu um problema aqui, mas nós temos um microfone melhor lá no nosso estúdio. Então, a semana que vem nós vamos oferecer uma aula com mais qualidade de imagem e de som também. Mas eu não podia deixar de cumprir o meu compromisso com vocês de dar essa aula hoje, tá bom? Então, pessoal, é isso. Segundo assunto, por que precisamos de teologia sistemática? Por que, pastor Alexandre, eu preciso estudar a teologia sistemática, que eu já disse que são essas doutrinas que são pilares do cristianismo? Você deve estudar, e nós precisamos estudar teologia sistemática devido à natureza das escrituras, como eu já disse a vocês. As doutrinas estão na Bíblia, mas elas não estão de forma organizada. Não tem lá, por exemplo, separado em uma matéria tudo acerca de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Não. Isso está espalhado na Bíblia Sagrada. E a teologia, ela faz o quê? Ela organiza esses estudos para você, tá? Ou seja, a Bíblia é um livro de verdades não sistematizadas, não organizadas. Os livros bíblicos, eles contêm escritos para suprir as necessidades e propósitos humanos, mas isto não está de forma organizada. E a teologia ajuda você a organizar esses estudos. A teologia sistemática é importante estudá-la também devido ao instinto organizador do ser humano. Você sabia que o ser humano, ele tem uma tendência normal a organizar e sistematizar as coisas? Você sabia que o nosso intelecto, ele não se contenta em acumular os fatos, mas ele busca uma unificação e uma organização do conhecimento? Então, isso é um instinto do ser humano, é algo que Deus colocou em nós. Nós fomos feitos com uma mente capaz de compreender as coisas organizadas mais facilmente. Nós temos mais facilidade quando estudamos algo que está organizado, sistematizado. Por isso que, à medida que o curso for acontecendo, muitos de vocês vão mandar mensagem, áudio, dizendo: olha, pastor Alexandre, estou muito feliz, porque isso acontece com aqueles que já são nossos alunos. Estou muito feliz, porque estou aprendendo, estou tendo compreensão de coisas que eu não tinha compreensão, estou sendo confrontado naquilo que eu pensava de outra maneira. Você vai ter um gesto de gratidão. Por quê? Porque você vai perceber que um estudo organizado realmente te traz mais compreensão acerca das doutrinas bíblicas. Então, é preciso estudar a teologia sistemática também, por quê? Devido à necessidade de uma elaboração completa e equilibrada da fé cristã, né? Afinal de contas, o mundo está em constante mudança. A sociedade muda, as preocupações da sociedade mudam. E a teologia, ela tem esse desafio de oferecer continuamente respostas relevantes e fundamentais de verdades bíblicas e teológicas. Né? As pessoas mudam, o mundo muda, a sociedade muda e os desafios, eles aumentam a cada dia. A sociedade, ela precisa de respostas que o mundo não pode dar, mas ela espera essa resposta da igreja. A igreja precisa estar preparada para responder à sociedade, às indagações, às preocupações da sociedade. Por isso, nós precisamos estudar teologia sistemática. Precisamos estudar teologia sistemática também, em quarto lugar, olhe para o slide, devido à necessidade de responder questionamentos de pessoas incrédulas e cultas.
Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, tem um versículo que ele diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança. Então, nós vivemos envolto de pessoas muitas vezes incrédulas, e não são pessoas leigas, são pessoas cultas. Já foi aquele tempo que o pastor, o pregador, estava na tribuna pregando e só tinha analfabeto lá embaixo. Hoje não. Hoje você está pregando a pessoas simples, com pouco conhecimento, mas ao mesmo tempo, ao lado daquela pessoa, tem alguém ali que é formado, estudado, uma pessoa culta, que também tem perguntas a serem respondidas, né? E aí nós vemos que, de fato, os perigos que ameaçam a igreja, eles vêm não somente da ciência, mas vêm da filosofia. Né? Muitos de nossos crentes hoje, das nossas igrejas, estão nas universidades, nas faculdades, nos seminários, saturados de professores ateístas, de professores agnósticos, de adeptos do panteísmo, de ateus, de pessoas que criticam o evangelho e não creem no evangelho. E esses crentes, muitas vezes, vão chegar com questionamentos aos pastores, aos líderes, aos obreiros da igreja, e essa igreja precisa estar preparada para responder, para lidar com esses desafios. Por isso, nós precisamos estudar teologia sistemática, doutrinas bíblicas que são pilares do cristianismo. E também devido à necessidade de desenvolvimento de um caráter cristão. É bem normal os homens agirem em consonância com aquilo que realmente acreditam. Né? E a teologia, ela não apenas indica normas de conduta a uma pessoa, mas também nos ensina como viver de acordo com essas normas. Hã? Então, o que eu estou querendo dizer a vocês aqui é o seguinte: apenas cristãos plenamente instruídos na palavra de Deus conseguem, além de ficar firmes, trabalhar eficazmente por Cristo Jesus. Se você observar todas as áreas da vida, da sociedade, as áreas empregatícias, exigem preparo das pessoas. Alguém que, porventura, é um médico, ele não precisou de preparo para ser um médico? Alguém que é um eletricista não precisou de preparo? Vai tentar mexer com eletricidade sem preparo para você ver o problema que você vai causar. E por que que na obra de Deus as pessoas acham que não precisa de preparo? É tudo de qualquer jeito. Não, não. Na obra de Deus, nós precisamos de preparo. E esse preparo, ele vem através do estudo. Deus não trabalha com mágica. Deus não trabalha com adivinhação. A função do Espírito Santo é lembrar você o que você estudou. Existe uma relação entre a pregação e o serviço cristão eficaz. Eu prego e eu presto um serviço eficaz quando eu me preparo para fazer isto. Então vocês estão aqui para alcançar da parte de Deus, através da escola de líderes, este preparo que com certeza fará diferença por toda a sua carreira cristã, todo o tempo em que você servir a Deus, porque o conhecimento é algo que você leva por toda a sua vida. Tá? Então, quais são os requisitos para o estudo da teologia? Primeiro, coração regenerado por Deus. Pessoal, como eu disse a vocês, eu ainda vou viajar hoje à noite para São Paulo. Na próxima aula, eu vou dar aula para vocês do estúdio, usando um microfone bom e tal.
Nós vamos ter mais qualidade de vídeo e de áudio na próxima aula, tá? Mas eu não podia deixar de dar essa aula para vocês. Porém, não posso estender muito a aula hoje, porque eu vou viajar daqui a pouco, tá? Então, eu não vou ler as referências bíblicas, mas vocês vão receber a apostila lá no grupo, tanto dessa aula de hoje, quanto da matéria que vai começar a quarta que vem, e eu peço a vocês que vejam as referências, tá? Depois, com calma. O bom aluno é aquele que não fica só na aula que o professor deu. O bom aluno, ele vai ler, ele vai pesquisar sobre aqueles assuntos, ele vai ver as referências bíblicas, ele vai fazer as avaliações. Esse é o bom aluno, é o dedicado, tá bom? Então, olha só, requisitos para o estudo da teologia. Coração regenerado por Deus, ou seja, novo nascimento. Alguém jamais terá compreensão dos assuntos da teologia se não tiver nascido de novo. Por quê? Porque nós não estamos falando apenas de questões científicas, arqueológicas, nós estamos falando de questões que se compreendem também através da fé. A teologia, ela trata muito do sobrenatural. Essas doutrinas bíblicas do pecado, da salvação, dos anjos, da igreja, de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, trata muito do sobrenatural. E o sobrenatural, para você compreender, é preciso ter nascido de novo. É preciso coração regenerado. É preciso também a iluminação do Espírito Santo. Nós não precisamos de inspiração, porque Deus já inspirou os escritores bíblicos. 1 Pedro, ele disse que os homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O que é que nós precisamos? Da iluminação do Espírito Santo para compreender o estudo da teologia. Então, você que é aluno da teologia, você já deve começar a orar e dizer: Deus, eu entrei em um curso onde eu quero aprender o máximo acerca da tua palavra, das doutrinas bíblicas, e eu peço que o Espírito Santo ilumine a minha mente para que eu possa compreender. É preciso também, para estudar teologia, uma mente disciplinada, para que você consiga colecionar os fatos, guardá-los e determinar os princípios que ligam esses fatos uns aos outros. Então, é preciso você ter uma mente disciplinada. Como eu disse naquele dia da reunião, é preciso a pessoa ter um local de estudo, onde você vai poder assistir uma aula sentado, não se assiste aula deitado. A aula você assiste sentado, com caneta e papel na mão, a Bíblia do lado. Hoje nós não estamos usando muito a Bíblia, mas a partir da próxima aula vocês vão ver que nós vamos usar muito a Bíblia, olhando referências bíblicas nas nossas aulas, tá bom? Então, quais são as qualificações do teólogo evangélico? Primeira qualificação do teólogo evangélico: amor e temor a Deus. O que nos leva a estar até uma hora dessas, acordado, alguns que trabalharam o dia inteiro. Hoje, apesar de não estar na minha cidade, eu trabalhei o dia inteiro no computador, preparando coisas não só dessa classe, mas das outras classes do curso teológico, preparando planilhas, preparando conteúdo de aula, o dia inteiro. O que faz a gente estar aqui até uma hora dessa? Você que vai acordar cedo para trabalhar, o que faz você estar aqui até uma hora dessa? Amor a Deus. O desejo de conhecê-lo mais. Quando você ama, você quer conhecer mais aquela pessoa que você ama. O amor e temor a Deus não pode faltar no coração do teólogo. Não pode faltar no coração do teólogo também vida de oração. Teologia sem devoção pode estragar você. Tome cuidado. Tem gente por aí que diz que teologia esfria o crente. Esfria crente que não ora, irmão.
Teologia esfria. Esfria nada. Não esfria, não. Teologia é estudo de Deus. É estudo bíblico. Como que vai esfriar alguém se você vai estudar mais sobre Deus, sobre a Bíblia? Agora, só que tem que ter vida de oração. Porque se não tiver vida de oração, a pessoa deixa entrar soberba, começa a se achar melhor do que todo mundo na igreja, começa a humilhar os irmãos na igreja, e a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Então é necessário que haja vida de oração, que haja humildade, e a aceitação da Bíblia. A Bíblia é inerrante, ponto final. Nós vamos estudar isso na matéria de bibliologia. É necessário ao teólogo disciplina para ler e estudar. Preste atenção, gente. Quem estuda teologia não pode sofrer de mente preguiçosa. Se a sua mente é preguiçosa para ler, para estudar, repreenda isso, porque não é de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preso quando escreveu a sua última carta a Timóteo em uma prisão chamada Marmetina. Até hoje, as pessoas que vão àquela região ficam comovidas quando conhecem a Marmetina. Era uma prisão úmida, escura, onde Paulo sofreu muito. Mas ele escreve a sua última carta a Timóteo, sabendo que o tempo da sua partida estava próximo. Mas o que Paulo diz a Timóteo? Vem me visitar, traz contigo os meus livros, os pergaminhos e a minha capa. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Eu estou preso, mas a minha alma é livre. Eu estou preso, mas eu não sofro de mente preguiçosa. Eu estou preso, mas eu tenho fome de conhecimento. Crente tem que ter fome de conhecimento. E a Bíblia diz, errais por não examinar as Escrituras. Então, é preciso que nós tenhamos fome de conhecimento e uma mente disciplinada para ler e para estudar. Não sofra de mente preguiçosa, tenha fome de conhecimento, e se sua mente é preguiçosa, repreenda isso, porque não é de Deus. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento. E é impossível crescer na graça sem crescer no conhecimento. Porque você não pode crescer na graça sem conhecer a graça. Então você cresce no conhecimento e aquilo automaticamente te leva a crescer em graça. É preciso vida cristã autêntica. Um crente que vive em cima do muro, que não sabe se senta na mesa de Deus ou na mesa dos demônios, é crente de tarde, de noite e quer pecar, ele não vai conseguir estudar teologia, não vai conseguir. Porque requer vida cristã autêntica. O teólogo tem que ser um cristão autêntico. Humildade, honestidade, E isso envolve humildade e honestidade nos nossos relacionamentos, não é só no contexto da igreja, nos relacionamentos. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos que se tem uma coisa que nós da Escola de Líderes não aceitamos é indiferença. Sabe quando o aluno às vezes está inadimplente e a gente manda uma mensagem, o aluno não responde, Essas coisas nós não aceitamos. Se alguém tem alguma dificuldade, tem que comunicar, tem que conversar, entendeu? Por quê? Vocês, ao longo desse curso, vocês vão ver que você nunca vai mandar uma mensagem para mim para ficar sem resposta. Eu posso até não responder na hora, se eu estiver ocupado, no trânsito, dirigindo, fazendo alguma coisa, mas assim que eu paro, eu vou responder quem me fez alguma pergunta. Por quê? Porque nós temos compromisso com vocês, primeiramente com Deus. Tudo o que fazemos é na presença de Deus. Se eu dou aula na presença de Deus. Se eu prego na presença de Deus. Se eu ensino na presença de Deus.
ele está vendo tudo. Então, temos a responsabilidade diante de Deus e também com os nossos alunos. E trabalhamos com honestidade, tá? E é necessário também ao teólogo disposição para servir. Ah, pastor Alexandre, então eu não estou estudando, não é para ser o chefão que vai ficar sentado sendo servido, não. Você está estudando para servir melhor a igreja do Senhor Jesus. Quanto mais você estudar, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você se aprofundar nas Escrituras, mais você deve servir. 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 Quer ser servido? Sirva primeiro. A Bíblia diz: o que quereis que os outros façam, fazeis vós primeiro. O nosso mestre deu o maior exemplo. Ele disse: eu não vim para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. E é isso que nós devemos fazer. Isso é cristianismo. Então tenha sede, tenha fome, fique ansioso já pela próxima aula, mas sempre com este conceito: eu quero me preparar, eu vou até o final, eu vou ter foco, eu vou ter perseverança, porque eu quero servir pessoas, quero servir a Deus, servir melhor a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Agora, pessoal, eu quero apresentar a vocês aqui o conteúdo desse curso, os módulos e matérias que nós estamos estudando, que nós estaremos estudando. Primeiro módulo, ele contém 3 disciplinas: antropologia bíblica, doutrina do homem, hamartiologia, doutrina do pecado, e soteriologia, doutrina da salvação. Preste atenção, são 14 disciplinas divididas em módulos. Cada disciplina dessa tem 4 aulas. Então, nesse primeiro módulo, vocês vão ter 4 aulas de antropologia, 4 aulas de hamartiologia e 4 aulas de soteriologia. A partir da quarta-feira que vem, nós já vamos estudar essa primeira matéria, que é a doutrina do homem. Vocês vão receber a apostila hoje. Eu vou colocar no grupo já já, tá bom? E aí vocês vão estudar esse primeiro módulo. Depois vai ter o segundo módulo: angelologia, doutrina dos anjos, eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia, doutrina das últimas coisas. Segundo módulo. Depois vai ter um terceiro módulo: oratória e homilética, que é a arte de elaborar sermão e de apresentar o sermão com elegância. Evangelismo, onde eu vou ensinar técnicas de evangelismo. Essa matéria é extraordinária. Apologética, onde nós vamos estudar seitas e heresias. Ministeriologia, onde nós vamos estudar práticas ministeriais. Quarto módulo, bibliologia, doutrina da Bíblia. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então, o curso teológico de vocês, presta atenção, ele vai ser dividido nesses 4 módulos. Depois vocês vão receber essa apostila também, da aula inaugural. Daqui a pouco eu vou colocar no grupo, para você estar vendo o que nós estamos te oferecendo. O que é o curso teológico? São essas doutrinas que você vai estar estudando. E aqui, ó, eu apresento a vocês o conteúdo de cada doutrina. Olha só, por isso que a gente fala, pessoal, que é um curso avançado em teologia. Eu duvido você encontrar um curso básico ou médio por aí com esse tanto de assunto em uma matéria. Eu duvido. Você não vai encontrar. Por quê? Porque aqui tem matéria que é coisa de bacharel em teologia. Entendeu? Tem curso básico em teologia por aí que o professor pegaria 2, 3 assuntos desse e daria 4 aulas de vocês em 3 assuntos e não daria o restante. Nós não ficamos devendo conteúdo a alunos. Aqui nós entregamos tudo. Então, na antropologia, doutrina do homem, olha só,
você vai estudar. Deixa eu pegar aqui um ponteiro para me ajudar vocês na leitura aqui. Olha só. Nós vamos estudar uma introdução à antropologia. Vamos estudar a diferença entre antropologia bíblica e antropologia científica. Isso já na primeira aula, que é quarta-feira que vem. A importância da antropologia bíblica, a formação do homem, as duas naturezas do homem e a natureza tricotômica do homem. Na segunda aula, nós vamos estudar sobre as faculdades da alma, intelecto, vontade e emoção, as faculdades do espírito. Depois nós vamos estudar na terceira aula a imagem e semelhança de Deus no homem. Isso é muito importante. A personalidade, o caráter e o temperamento do ser humano. E na quarta aula nós vamos estudar sobre o propósito da criação, o estado original do homem, como que era o ambiente do Jardim do Éden, a prova e a queda do homem e as consequências dessa queda. Aí, na segunda matéria, que é a hamartiologia, nós vamos estudar o quê? Se o pecado é um estado ou uma condição, a origem do pecado no universo e na raça humana, os resultados do primeiro pecado, o pecado é um estado ou não, as anomalias que o pecado causou no homem, as classificações de pecado, quais são os pecados imperdoáveis que existem. Na terceira aula, nós vamos estudar sobre as observações sobre o pecado, o que é pecado de omissão, o que é pecado de comissão, o que é pecado venial, quais são os pecados capitais, o que é que Paulo chama de obras da carne, pecados perceptíveis e imperceptíveis. Na quarta aula dessa matéria, nós vamos estudar sobre o problema do mal, os tipos de teodiceias que existem, uma análise da tulipa, que é a estrutura do calvinismo, né? Tipos de punições e disciplinas na Bíblia. Depois, na soteriologia, nós vamos estudar sobre o plano da salvação, a soteriologia no Antigo e no Novo Testamento, salvação pela graça, quais são os campos de atuação da graça, salvação no passado, presente e futuro, como se dá o processo da salvação na vida de uma pessoa. Nós vamos estudar sobre o que é fé, arrependimento, conversão, justificação, regeneração, santificação. Olha quanto assunto nós vamos estudar nesse curso. Na angelologia, doutrina dos anjos, nós vamos estudar por que precisamos estudar sobre os anjos, o retorno dos interesses pelos anjos, uma definição de angelologia, quem são os anjos, as categorias de anjos que existem, quem é o Gabriel, o arcanjo, tem mais de um arcanjo, só existe um, quem são os querubins, os serafins, os seres viventes, quem é que a Bíblia chama de anjo do Senhor, quais são os limites dos anjos, o que os anjos podem, o que eles não podem, a queda de Lúcifer, o Éden, quem era o rei de Tiro, a presunção pelo poder e a natureza de Satanás. Na eclesiologia, nós vamos estudar sobre a igreja e o equívoco. Será que houve algum equívoco no decorrer da história da igreja? A igreja é a koinonia, que é a comunhão, a origem da igreja, a igreja como sacramento do Espírito, as duas maneiras que a igreja se manifesta, igreja formada de pessoas, características da igreja, organização, como identificar uma igreja verdadeira, as marcas da igreja, os fundamentos da igreja, a igreja e a sua missão, a igreja e os seus sistemas, os sistemas de governo. Nós vamos estudar sobre o sistema episcopal, o sistema presbiteriano, o sistema congregacional, as ordenanças, batismo e ceia. Tudo isso nós vamos estudar. Na escatologia bíblica, olha que interessante. Nós vamos estudar sobre o estado intermediário dos mortos, a segunda vinda de Cristo, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, os 144 mil, a grande tribulação, as duas testemunhas, Armagedon, juízo final e milênio. Essa matéria tem 5 aulas. Ela tem uma a mais. Na oratória homilética,
Nós vamos ter uma primeira aula só sobre oratória, onde eu vou ensinar sobre postura, sobre como você controlar a voz para falar em público, como você controlar o medo, erros de pregadores que não crescem. Aí na segunda aula eu vou falar sobre a importância da homilética, que é a arte de elaborar sermão. E eu vou ensinar você a elaborar sermão temático, textual e expositivo. Eu vou ensinar isso na prática para vocês, tá bom? Evangelismo, nós vamos estudar sobre Deus como o primeiro evangelista, as primeiras notas evangélicas de Deus, os agentes missionários de Deus, a igreja como agência evangelizadora. Vamos ver um panorama da situação crítica mundial, como está a situação dos perdidos, o que significa realmente pregar o evangelho, como evangelizar, as diversas maneiras que você pode cooperar com a obra da evangelização, qualificações necessárias para quem quer evangelizar, os tipos de almas que o ganhador de almas vai encontrar. E aí, na última aula, na quarta aula, eu vou ensinar técnicas de evangelismo como você nunca viu. É um treinamento que eu dou nessa matéria de como evangelizar. Eu ensino a teoria, mas também mostro como fazer na prática. A apologética, nós vamos estudar sobre o cristão e a apologética, os primeiros apologistas. Vou indicar vários apologistas para vocês lerem, para vocês conhecerem, os principais apologetas do nosso tempo. Vou falar sobre o adventismo do sétimo dia, os erros doutrinários do sabatismo, as testemunhas de Jeová, os dados históricos sobre esta seita, o mormonismo, o islamismo e a maçonaria, tá bom? Essa matéria também tem 5 aulas, tá? E nós temos também a ministeriologia, onde eu vou ensinar sobre o obreiro e o ministério, o obreiro e a Bíblia, o obreiro e os estudos, o obreiro e a vida espiritual, o comportamento do obreiro na família, na igreja, na sociedade, a ética do obreiro. Existe um código de ética para o obreiro, você sabia? Eu vou ensinar isso nessa matéria. E também sobre cargos eclesiásticos. Depois nós vamos estudar a bibliologia, onde você vai aprender sobre termos importantes que existem na Bíblia, as diferentes formas que a palavra de Deus se apresenta, o cânon das Escrituras, quem são os livros apócrifos, a tradução da Bíblia, as divisões da Bíblia, a inerrância, a inspiração, a autoridade, a infalibilidade, completude e clareza da Bíblia. Tudo isso são doutrinas pilares do cristianismo. E eu vou estar ensinando para vocês. Teologia, nós vamos estudar sobre a existência de Deus, o que é antropomorfismo, os nomes de Deus, os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. E na quarta aula dessa matéria, eu vou dar uma aula só sobre a doutrina da Trindade. Você não vai ficar com nenhuma dúvida sobre a doutrina da Trindade. Depois eu vou ensinar também sobre a cristologia, a união hipostática de Cristo. O que é a união hipostática de Cristo? Eu vou ensinar as heresias cristológicas que existem, a autoconsciência de Cristo, as duas naturezas, a humana e a divina, a pré-existência, encarnação, nascimento virginal, esvaziamento de Cristo, morte, ressurreição, ascensão e retorno de Cristo. E, por último, a pneumatologia, onde nós vamos estudar sobre o Espírito Santo como pessoa santo, o que a Bíblia diz sobre ele no Antigo e no Novo Testamento, a participação dele na criação, na salvação, na revelação, o batismo no Espírito Santo e com fogo, os dons espirituais, o Espírito Santo como selo, como penhor, como professor, o fruto do Espírito e os pecados contra o Espírito Santo. Então, pessoal, está aí. Eu apresentei para vocês, nesta aula inaugural, eu apresentei para vocês as 14 matérias e o conteúdo de cada matéria que nós estaremos estudando desse curso. Aí depois eu peço que você dê uma olhadinha nesses slides aí, nessa apostila, e você vai dizer para você mesmo se vale a pena você fazer esse curso ou não. Como eu disse, é uma estrada. Não é mágica, não é coisa que vai acontecer da noite para o dia, não. É uma estrada. Toda quarta-feira você tem um encontro marcado
na estrada do crescimento no conhecimento, onde você vai agregando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até chegar ao final do curso, receber o seu lindo histórico, o seu lindo certificado, mas acima de tudo, obter o conhecimento. Aqui nós não queremos que você fique pagando curso sem estudar, não. Nós não vendemos certificado, nós compartilhamos conhecimento. Então é necessário foco, persistência e seriedade, tá bom? Então, pessoal, ó, para terminar a nossa aula inaugural, essa aula de hoje, nossas aulas terão duração de 1 hora. Pode ser que um dia ou outro passe um pouquinho, 1h10 no máximo, mas o horário normal de aula será de 1 hora, tá? Sempre assistir às aulas com Bíblia, caneta e papel. Né? As avaliações serão pelo Google Forms, que é um link que você vai receber no grupo, você só vai clicar nele e responder a avaliação e enviar. Perguntas e dúvidas, pode me chamar qualquer dia e durante o horário comercial, que é das 9 da manhã às 5 da tarde, qualquer horário você pode me chamar para fazer pergunta e tirar dúvidas, que eu estarei disposto aqui a atender os irmãos, tá bom? E os pagamentos da mensalidade do dia 1 a 10 de cada mês, como está aqui, ó, no dia 1 a 10 de cada mês, tá? Você pode pagar por Pix, aqui estão o CNPJ da escola e o meu CPF, qualquer um dos dois você pode pagar por Pix. Temos o boleto bancário para quem pedir no privado e também as contas para quem quiser fazer transferência ou depósito. Lembrando a vocês que, independente da forma de pagamento que você fizer, sempre que fizer o pagamento, é preciso mandar uma foto ou um print do comprovante para a gente, para contabilizar na escola, tá bom? Então está aí, todas as nossas aulas, todas as nossas apostilas, sempre no final vai ter esse slide com os números das contas e o número do Pix, tá bom? Então não esqueça que isso aqui é uma troca. Eu mantenho a pontualidade do lado de cá, a seriedade, o comprometimento, e você mantém a pontualidade, a seriedade e o comprometimento do lado de lá, tá bom? Espero que essa aula tenha sido esclarecedora, espero que tenha acrescentado algo a você e que você esteja desejoso para nós iniciarmos a nossa matéria na próxima quarta-feira. Procure não marcar compromisso para o horário da aula. Esteja disponível. Deus, e eu vou dizer Deus porque em primeiro lugar é Ele. Deus só precisa que você esteja disponível para o conhecimento. Não fique enchendo a sua agenda para o horário da aula. Assistir a aula depois só para quem estiver trabalhando. Quem não está trabalhando se organiza para assistir. Grave essa frase porque você vai ouvir eu dizer sempre. O conhecimento só tem tempo para quem tem tempo para ele. Se você estiver ocupado demais para o conhecimento também estará ocupado demais para você. Mas se você tiver tempo para o conhecimento vai ter tempo para você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Fique no grupo, fique firme. Se puder, depois, e quiser, assista essa aula novamente, ela vai ficar gravada. No comecinho deu aquele problema, né? Do áudio aqui, porque deu um problema no microfone e teve um impedimentozinho no começo, mas graças a Deus conseguimos entregar a nossa aula. E na quarta-feira que vem nós estaremos no estúdio da Escola de Líderes, com o microfone Shure, um microfone bom que nós temos lá, para transmitir uma aula de qualidade para você, e iremos começar a matéria de antropologia bíblica. Agora nós vamos orar, eu vou colocar a apostila dessa aula no grupo e também da matéria que nós vamos começar a quarta que vem, tá bom? Se você puder, assim que eu colocar, já baixa a apostila lá, vou desbloquear o grupo, ele vai ficar desbloqueado só até amanhã de manhã. Quem quiser fazer um comentário, colocar uma selfie assistindo a aula, fique à vontade. Só não mande vídeo e nem áudio no grupo, tá bom? É só para comentário ou uma selfie assistindo a aula. E amanhã eu irei bloquear o grupo novamente.
Perguntas e dúvidas, pode me chamar no privado, que eu estarei à disposição para responder. Vou orar porque eu tenho que viajar agora daqui de Santa Catarina para São Paulo daqui a pouquinho. Querido Deus, Pai Santo e Eterno, muito obrigado por esta aula. Graças te damos, Senhor, por tudo que aprendemos aqui essa noite, Pai. Nós aprendemos contigo, Espírito Santo. Tu és o nosso sumo professor. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Pai, abençoe cada um dos teus filhos. Que eles sejam determinados, que eles estejam focados, meu Senhor, neste aprendizado. E que o Senhor, Pai, venha investir no ministério de cada um deles, porque eles também estão fazendo isso. Ilumina nossa mente, nos dá compreensão, graça, para que possamos, Pai, trilhar esse caminho, Senhor, sem olhar para trás, mas olhando somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, abençoe cada um dos teus filhos e abençoe a minha viagem de volta para São Paulo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula.